Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 27 de novembro. O presidente Lula confirmou hoje a indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal após a aposentadoria da ministra Rosa Weber em setembro. Ele também confirmou a indicação de Paulo Gonet para o cargo de Procurador-Geral da República. As indicações de Lula precisam ser aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, posteriormente, pelo plenário da Casa. Ainda não há data para análise tanto do nome de Dino quanto de Gonet. Os anúncios foram feitos após reuniões com ambos os escolhidos na manhã desta segunda-feira. O objetivo era que o anúncio fosse feito antes de Lula embarcar para o Oriente Médio. E o presidente Lula vai fazer hoje a primeira viagem internacional depois da cirurgia realizada para restaurar a articulação do quadril. A decolagem do avião do governo brasileiro rumo ao Oriente Médio e à Alemanha está prevista para essa tarde. Ele deve fazer uma parada na Arábia Saudita e depois vai para Doha, de onde segue para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para participar da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP28. Em visita ao Catar, o presidente Lula deve pedir ajuda para a retirada de 86 brasileiros e parentes palestinos da faixa de Gaza, que estão na segunda lista apresentada pelo Brasil. O Catar é considerado estratégico nas negociações envolvendo o conflito em Israel. O secretário de África e de Oriente Médio do Itamaraty, Carlos Duarte, admitiu que o assunto deve ser tratado durante a visita de Lula a Doha, a capital do Catar. Ele lembrou que o presidente brasileiro já tomou a iniciativa de pedir ajuda antes para liberar as pessoas que estavam na primeira lista. Na semana passada, o Itamaraty apresentou a nova lista com 86 nomes de pessoas que manifestaram interesse em deixar Gaza. A primeira leva autorizada a sair da zona de conflito entre Israel e Hamas, há cerca de 2 semanas, era formada por 32 brasileiros e familiares palestinos, parte deles crianças. Depois da COP28, a agenda de compromissos do governo brasileiro termina com uma passagem pela Alemanha e a comitiva deve retornar ao Brasil no começo da semana que vem. A ANEEL mantém a bandeira verde em dezembro e conta segue sem custo extra. As condições favoráveis de geração de energia ajudam a manter o nível em vigor há 20 meses. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que vai manter a bandeira tarifária verde acionada em dezembro. Com a decisão, as contas de luz seguem sem cobranças de custos extras no mês. Com os reservatórios das usinas hidrelétricas cheios, não é necessário acionar as termoelétricas. Deste modo, fica confirmada a previsão feita no início do ano, de que não haveria o acionamento de um patamar mais caro de bandeira tarifária para 2023. Já totalizam 20 meses sem a cobrança de custos adicionais nas tarifas de energia. A bandeira verde está em vigor desde abril de 2022 e vale para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar os custos da geração de energia aos consumidores e atenuar os impactos nos orçamentos das distribuidoras de energia. Antes, o custo da energia em momentos de mais dificuldades para a geração era repassado às tarifas apenas no reajuste anual de cada empresa, com incidência de juros. No modelo atual, os recursos são cobrados por meio das bandeiras. A verde significa que o custo para produzir energia está baixo. Já as bandeiras amarela e vermelha, 1 e 2, representam um aumento no custo. O governo de Israel afirmou que propôs ao Hamas uma opção para prolongar a trégua na guerra em Gaza. Um novo acordo envolveria a libertação de mais 50 reféns e, para isso, seriam necessários mais 5 dias de trégua, além de outros 150 prisioneiros palestinos a serem liberados por Israel. Até a madrugada desta segunda-feira, o Hamas havia libertado 58 reféns, enquanto Israel soltou 117 palestinos.
Segundo o governo do Egito, mais 11 israelenses que estão entre os sequestrados pelo Hamas serão libertados ainda nesta segunda-feira, neste quarto e último dia. Mas o acordo enfrenta problemas hoje, já que nenhuma mãe está na lista e os israelenses exigem que elas sejam soltas com os filhos. O movimento islamista palestino afirmou em um comunicado que busca prolongar a trégua além dos 4 dias, com o objetivo de aumentar o número de prisioneiros liberados, como estava previsto no acordo. Uma fonte próxima ao Hamas declarou que o grupo informou aos mediadores que é partidário de uma extensão de 2 a 4 dias. O acordo, negociado pelo Catar com o apoio dos Estados Unidos e Egito e que entrou em vigor na sexta-feira, previa 4 dias de trégua, a entrada de ajuda humanitária em Gaza, a libertação de 50 reféns dos mais de 200 mantidos em Gaza e a saída de 150 detentos palestinos das prisões israelenses. Desde então, 39 reféns e 117 presos palestinos foram liberados. Outros 24 reféns, a maioria tailandeses que trabalhavam em Israel, foram liberados à margem do acordo. Nesta segunda-feira, o chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, pediu uma prorrogação da trégua na faixa de Gaza. Agora temos um acordo recente para uma trégua de 4 dias e a libertação de reféns civis. Este é um primeiro passo importante. Apreciamos o papel do Catar, Egito e outros para alcançá-lo. Mas é preciso muito mais para aliviar a terrível situação em Gaza e encontrar uma saída para a crise atual. A pausa deve ser estendida para se tornar sustentável e duradoura, enquanto se trabalha por uma solução política. Israel iniciou a ofensiva contra a faixa de Gaza após o ataque do Hamas em 7 de outubro, que deixou 1.200 mortos, de acordo com as autoridades israelenses. No território palestino, a ofensiva israelense deixou mais de 14.800 mortos, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. O Ministério das Relações Exteriores informou que o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, convidou o presidente Lula para a posse depois de tensões entre os dois líderes. Diana Mondino, indicada por Javier Milei para a chancelaria, se reuniu em Brasília com o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e fez o convite ao presidente. O que foi dito durante a campanha é uma coisa, o que acontece durante o governo é outra. Eu não sei qual será, como eu disse, se o presidente poderá ir ou não. Ele estará chegando de uma longa visita ao exterior e terá a cúpula do Mercosul no Brasil. Não tenho resposta, não posso responder. A posse do novo presidente da Argentina vai ser no dia 10 de dezembro. No convite, Milei expressou o desejo de que os parceiros comerciais continuem a trabalhar juntos. E olha só, na Itália, o primeiro restaurante para cachorros está fazendo muito sucesso. Os cães são recebidos com um cardápio cheio de guloseimas elaboradas por um nutricionista veterinário. Vamos ver. Abre o primeiro restaurante para cachorros na Itália. Aqui, os leais bichos de estimação têm o próprio cardápio e comem à mesa com os donos. Para determinar os ingredientes adequados, o chefe do restaurante, que trabalhou anteriormente como treinador de cães, afirma que o menu foi elaborado com um nutricionista veterinário. Creato in modo molto simile a quella dell'uomo, no? Un po' una composizione che chiaramente abitualmente. O cardápio foi criado de forma semelhante ao cardápio de humanos, uma composição que podemos comer normalmente. É claro que tentamos condimentá-lo sem usar temperos, sais ou óleos, tentando transformá-lo em uma refeição cozida com uma apresentação gourmet. Aqui, a equipe atenciosa mostra as pessoas e os animais de estimação às suas mesas e pergunta se os clientes peludos de 4 patas gostariam de um ovo cozido com purê de ervilhas e queijo fontina ou até um peixe simples com ricota e abobrinha. Não se ouve um latido sequer. Os convidados se concentram em suas tigelas, sentados em cobertores de lã, ao lado das mesas de seus donos. Desde a inauguração, o Fiuto tem recebido uma média de 6 a 10 cães todas as noites durante a semana e de 10 a 15 cachorros aos sábados e domingos.
O preço por cabeça pode chegar a até 20 euros, o equivalente a R$ 106, dependendo do tamanho do animal. E quanta mordomia, hein? E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você.